Estamos de volta com o segundo bloco do nosso Fiscalização Pública. E se você chegou agora, eu te conto que quem veio bater um papo com a gente hoje é a vereadora Lorene, do Cidadania. E no primeiro bloco a gente falou bastante de orçamento, que é um tema aí que a vereadora é bastante engajada. Mas agora a gente vai falar de uma denúncia que, na verdade, denunciaram a vereadora e ela se autodenunciou em consequência lá no Ministério Público. Parece confuso? Parece. Então ela vai explicar para vocês. Muito bom. Legal. É o seguinte, gente, a gente tem um monte de gente descompromissado com a verdade, com a gestão pública do nosso país, com a sociedade. A gente tem um monte de gente na política ou fora da política que quer só vantagens pessoais, né? E o espírito republicano é quando a gente coloca o interesse da coletividade acima dos nossos interesses pessoais, individuais. E é isso que eu busco fazer da minha vida política, né? Isso que eu acredito e espero. Mas tem gente que não, tem gente que quer fazer mal para os outros, não importa quem é, quer prejudicar, precisa diminuir o outro para conseguir resultados, enfim. Desde que o mundo é mundo, Desde isso acontece. que o mundo é mundo, né? Natural e tal. Mas é muito triste que isso aconteça na política, porque prejudica a vida de um monte de gente, né? Com as consequências de ações ruins, de coisas feias que são feitas. Políticos corruptos que roubam dinheiro, que tiram a comida de crianças, a merenda da escola, os remédios que tratam os doentes. E gente que, inclusive, nessa uma de briga política, de vontade de poder, quer diminuir a outra pessoa a qualquer custo. E aí, o que fizeram comigo, né? Eu criei uma empresa de consultoria, que eu tenho muito orgulho dela, um negócio social, a Planos do Brasil, onde eu atuo com a minha profissão, que é gestora de políticas públicas, desde que eu formei na minha faculdade, lá na USP, em gestão pública. E então, essa empresa atua desde 2012. Eu e, na época, o meu namorado, que hoje é o meu marido, a gente atua profissionalmente dando consultoria para prefeituras. E aí a gente venceu uma licitação no ano passado, fizemos um trabalho muito legal na cidade de Potim, e começaram a falar, né, fofoquinha, coisa errada, ruim, tal, dessa licitação que a gente ganhou. Ela foi beneficiada porque o partido dela apoiou o governador e essa licitação tem a ver com o governador, que era o Márcio França na época e tal. E só que denunciaram para o jornal, não denunciaram no lugar certo, né? Se você tem uma denúncia a fazer, se você acha que você tem razão naquilo que você está apontando para corrigir alguma falha, você vá nos órgãos de justiça, no Ministério Público, nos órgãos de fiscalização. Mas não, porque o objetivo não é o interesse coletivo, não é pegar alguma coisa errada. O interesse é só em prejudicar a imagem de alguém, no caso a minha, né? Então foram lá, denunciaram no jornal. O jornal cumpriu o papel dele, divulgou uma notícia, né, de uma situação que realmente aconteceu. Sim. A situação é verdadeira. Então veja, em tempos de fake news, nem sempre a gente julga mal uma situação sendo fake news, porque neste caso não era fake news, a notícia é verdadeira. Sim, a empresa ligada a mim, foi como estava na manchete, porque fui eu que criei, ela é do meu marido hoje, ela venceu uma licitação e fez um trabalho muito legal lá na cidade de Potim. Só que denunciaram, aí cria um murmurinho, cria aquela dúvida de, será que ela cometeu ilegalidades, fez coisas ruins, erradas e tal. Então, quando fica essa discussão, o que eu fiz? Havendo um indício de irregularidade, quando tem indício de irregularidade contra o prefeito de Taubaté, eu vou lá, levanto os dados e encaminho aos órgãos competentes também para fazer fiscalização. Comigo não seria diferente, mesmo sendo de mim mesma. Então, eu fui lá e protocolei no Ministério Público uma autodenúncia. Cheguei ao promotor, falei, olha, estou me denunciando, gostaria que o senhor investigasse essa situação que saiu no jornal e que tem a ver com a minha cidade, tem a ver comigo, inclusive, mas estou denunciando. Aí o promotor ficou até assustado, né? Nossa, nunca vi isso. E aí encaminhou, inclusive, para o Ministério Público de Aparecida, que é quem tem responsabilidade lá pelo município de Potim, e se deu uma investigação que levou 10 meses. Então, olha o tempo que pode levar, ainda 10 meses foi pouco, né? Considerando os tempos da justiça. E tempo é dinheiro, né? E tempo é dinheiro, ou tempo com a nossa imagem pode trazer grandes prejuízos. Poderiam ficar 10 meses as pessoas como ficaram, né? Essas pessoas aí descomprometidas com o que é sério, com o que é certo e justo, ficaram na internet requentando essa notícia. A notícia foi de outubro do ano passado. Eu me denunciei em dezembro. Ao longo deste ano inteiro, desses 10 meses, nós estamos em outubro, as pessoas ficaram remostrando essa notícia do jornal,
postava na rede social, compartilhava no Facebook, enfim. E aí, na semana passada, saiu o resultado, chegou para mim o resultado dessa investigação, dando indeferimento, dizendo que não havia qualquer indício de ilegalidade e de irregularidade na licitação. Então, foi uma investigação séria, demorou 10 meses, porque eles pegaram muitos documentos que tinham a ver com grandes relatórios, uma licitação extensa que tinha a ver com todo esse procedimento, investigaram e analisaram tudo e disseram que não havia qualquer indício de ilegalidade, é o que está escrito no documento. Então, eu fico muito feliz e satisfeita, né? Eu tenho a consciência tranquila, durmo tranquila todos os dias, saber que eu estou buscando fazer o que é certo e justo, o meu papel como representante e funcionária do povo de Taubaté. Fico feliz de contar isso para vocês. Então, agora está tudo esclarecido, o resultado foi favorável, mas um resultado que não foi tão favorável para o seu lado foi da Lei de Transparência da Saúde, que levou um ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade, que aparentemente o Tribunal de Justiça de São Paulo concordou. Pois é. Que não é. Só que a dúvida, então, é por que alguns projetos parecidos passaram e este não, correto? Perfeito, Tânia, sua colocação. Para você aí que nos acompanha pela TV Câmara, veja a complexidade. Eu acabei de citar um caso do Ministério Público que, depois de uma investigação, inocentou, disse que tinha nenhuma ilegalidade na minha ação, na denúncia que eu fiz contra mim mesma. Mas, infelizmente, neste país, e esse é um debate que a gente tem que travar, nem sempre a nossa justiça tem sido justa. Né? A gente tem visto aí tantos casos e debates no STF, nos tribunais de justiça, nas justiças locais dos municípios, mesmo na primeira instância. Quanta gente muitas vezes é julgada de forma improcedente e depois tem que até indenizada, porque foi penalizado por muito tempo e depois se descobriu que a justiça errou no julgamento e tal. Então, tudo isso pode acontecer, né? Olha que dificuldade. E nesse caso da nossa lei que sofreu uma ADIM, é uma lei que a população de Taubaté esperava muito por ela. É uma pena e é uma vergonha que o prefeito dessa cidade tenha o que esconder, ele e o secretário de saúde. Se não quer mostrar, é porque tem o que esconder, né? E eles não querem mostrar a lista de espera por médicos especialistas aqui no município, querem esconder ela. Por isso ele foi ao tribunal e tentou fazer com que a lei fosse prejudicada. E o que aconteceu? O Tribunal de Justiça lá em São Paulo entendeu, sim, que a lei é inconstitucional por invasão de competência, por criar uma obrigação à Secretaria de Saúde. E qual a obrigação? Colocar na internet lá a lista com o número SUS das pessoas. Diferente do que foi o argumento do prefeito, de alguns vereadores aliados a ele, o Tribunal de Justiça não disse que era errada a questão lá da identidade do indivíduo, de colocar a privacidade das pessoas à mostra na internet sobre que médico a pessoa está esperando. O tribunal falou nada sobre isso, disse que isso aí é segundo plano, que não fez diferença. O que ele considerou no julgamento para dar a DIN era invasão de competência. Só que aí eu te digo, outros desembargadores, outro coletivo lá de pessoas que julgaram no Tribunal de Justiça a minha lei da transparência na creche, que dá a mesma obrigação, colocar uma lista lá na internet com a espera da creche no município de Taubaté. Esse outro grupo de desembargadores que julgaram acharam que isso não era invasão de competência e que aí a lei era constitucional. Além disso, tem outra cidade, Ribeirão Preto, que já fez a lei da transparência de saúde, que já passou pelo Tribunal de Justiça também, só que foi outra turma, e eles deram constitucionalidade para o projeto. Então, olha que confusão. A lei tem muita brecha, tem muita interpretação? Não tem muita brecha. Ela tem interpretação, é ponto de vista. E aí o ponto de vista dos que julgaram agora acharam, a gente está criando uma obrigação para a prefeitura, eles vão ter que ir lá, pegar essa lista, ficar atualizando e colocando ela na internet toda semana ou todo mês. Mas tecnicamente a lista já existe, né? Mas ela tecnicamente só não é a lei já divulgada. existe, ela só precisa ser colocada. Os outros desembargadores que votaram na lei da creche, por exemplo, eles entenderam isso que você falou. A lista já existe. Eles irem lá e colocar na internet é uma atividade simples, que não vai criar grandes transtornos. E
atinge o princípio da transparência. Então, sim, a prefeitura tem que fazer. Foi o entendimento de um e o entendimento de outro. Sim. Como é que a gente resolve isso? Vamos para o Supremo, né? Então, agora a gente recorre e lá em Brasília, no Supremo, eu não tenho dúvidas de que a gente vai vencer e a ADIM vai cair e a lei vai ter que ser cumprida pelo prefeito. Então, essa novela ainda vai um pouquinho longe. Vai demorar mais um pouquinho. A gente espera ter a resposta aqui. Ainda no nesse nosso mandato. programa, ainda Vamos nesse ter. mandato. Vamos torcer, vamos Com acompanhar. Certeza, vamos ter, sim. E deu tempo do nosso programa. Tá Vereadora, foi o ótimo. que a gente falou no começo, era muito assunto, não deu. Ainda sobrou, acho que... 7, 8. Mais 5 temas, que a gente, quem sabe, guarda para o próximo programa. Sim. Se não tiver novidades maiores até então, que deve ter, é sempre assim. Mas a gente trata aí, meio que na pressa, os itens mais importantes já foram. Você selecionou muito bem, arrasou. Então Foram é isso que ótimos. importa. Obrigada pela participação, vereadora. Obrigada. Até o próximo programa. Muito bem-vinda, como sempre. E você que nos assiste e gostou desse programa, quer ver de novo ou quer mandar para alguém, vai lá no site, o link está fácil de ser compartilhado. Vê a nossa programação, é claro que vira e mexe, tem uma reprise aí que você pode ver. E também tem coisa nova que você ainda não viu, que está bem bacana, eu garanto. Agradeço a audiência de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.